Louvado seja Deus, soberano nos céus e poderoso na terra. Louvado seja Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja Deus, pelo seu eterno amor e a sua eterna graça. Desta feita, nós vamos estar meditando um pouco sobre os capítulos do 37 ao 50 de Gênesis. Por ser nesses capítulos que nós encontraremos claramente a história de José e seus irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia de estudo e fonográfica, ela vem nos apresentar a linha da vida de José. Exatamente no texto que citei para os amados que nos ouvem, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50. Dentro desse contexto, deste texto, nós vamos contemplar que descreve o período dos 17 aos 110 anos. Vamos contemplar José, aquele jovem sonhador. Entretanto, na Bíblia de Estudo Conselheira, temos um trecho que fala a respeito dos anos de José e amplia um pouquinho mais com relação à Bíblia de Estudo e Fonográfica, porque na fonográfica descreve a partir dos 17, mas na Bíblia de Estudo Conselheira começa a falar de José a respeito dos seus 9 anos de idade. Entretanto, nós vamos fazer a leitura do texto base para esta reflexão em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Na Bíblia de Estudo de Genebra, você encontra o título do texto, em vez de ser José e seus irmãos, ele é José vendido pelos irmãos. E aí ele apresenta o texto todo, ou seja, os 36 versículos sem divisão. Na ifonográfica e na conselheira, ele divide o texto em 2 partes, sendo a primeira parte indo do verso 1 ao verso 11, que vai ser o texto que vamos estar lendo, e nesse divisão ele diz José e seus irmãos. E a segunda parte é que é José vendido e levado para o Egito. Já na Bíblia de Estudo e Fonográfica, tem essa mesma divisão da conselheira. A leitura estamos fazendo na Bíblia de Estudo Conselheira. Diz o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice.
e mandou fazer para ele uma túnica talá, de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Com relação ao contexto de sonhos do ser humano e sonhos de Deus, nós vamos contemplar na história de José esses sonhos, e de acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, fala o seguinte a respeito de sonhos nossos e sonhos de Deus. Isso do contexto do texto lido, que é o capítulo 37 de Gênesis. José teve sonhos proféticos e depois ainda recebeu de Deus a interpretação de sonhos de outros, tal como aconteceu com Daniel. Já em Jeremias, capítulo 23, verso de 25 a 28, acontece o contrário. Sonhos eram contados como se fosse revelação divina, mas eram apenas sonhos humanos. Por isso a orientação: o profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Para a psicologia, os sonhos são produto da nossa alma, funcionando como uma espécie de válvula de escape de pressões do nosso cotidiano ou de experiências marcantes em nosso passado. Eles têm importante papel em auxiliar a regular nossas emoções e nossa vida mental. Além desses, temos outros sonhos que deveríamos chamar de desejos quanto a casamento, profissão, bens específicos, etc. E temos a Bíblia como revelação de Deus, que não existia no tempo de José. Deus pode falar por meio de sonhos? Certamente sim, e às vezes realmente o faz. Mas a recomendação de Jeremias, capítulo 23, verso 28, estabelece um modo muito útil para distinguir se o sonho é revelação de Deus. Contá-lo à comunidade de fé
como sendo um simples sonho e assim dividir com irmãos e irmãs a responsabilidade de reconhecer uma eventual direção especial de Deus. O mesmo tratamento é recomendado para profecias em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21. Pois tanto sonhos quanto profecias podem também ser produto do nosso coração ou do nosso mundo inconsciente, o que não é mal em si, mas não precisa ser tratado como algo especialmente revelado por Deus. No caso de José, os sonhos foram dados por Deus, mas ele não precisou se empenhar em realizá-los. Muito pelo contrário, ele jamais desejaria passar por tanto sofrimento como passou. Deus cuidou de forma detalhada para que o seu propósito fosse cumprido e a descendência de Jacó fosse salva da fome. E os sonhos, os desejos pessoais de José certamente aconteceram de modo diferente do esperado, mas Deus cuidou com carinho da vida dele. Além desse contexto, nós ainda podemos contemplar outros trechos que falam a respeito da história de José, como, por exemplo, José do Egito, o trabalho do sofrimento no capítulo 44. José é aquele servo de Deus que teme ao Senhor e que busca andar segundo a vontade de Deus, que é soberana e santa. Ainda falando um pouco sobre José, e desta feita se referindo ao capítulo 41, em que José interpreta os sonhos de Faraó, temos a seguinte descrição sobre os anos de José. Com 9 anos, José perdeu sua mãe, por ocasião do nascimento do seu irmão, de pai e mãe, Benjamim. Com 17 anos, ele é vendido como escravo ao Egito, onde passara 13 anos entre trabalho e prisão. Com 30 anos, José é apresentado a Faraó para interpretar seu sonho e é feito governador, uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Aos 39 anos, acontece o reencontro com seus irmãos, seguido pela ida de Jacó e seus irmãos para viver no Egito. Quando José tinha por volta de 55 anos, falece seu pai, Jacó. José então continua vivendo no Egito, onde morre aos 110 anos de idade. Dentro desse contexto e nesse interim dos 9 aos 110 anos de sua história de vida, na Bíblia de Estudo e Fonográfica faz o seguinte destaque a respeito da história de José, que vai do capítulo 37, como já citei, até o capítulo 50, versos do 22 ao verso 26, porque é nesse trecho do capítulo 50 de Gênesis que descreve a morte de José. Entretanto, quando a gente pega o intervalo do capítulo 37 ao capítulo 50, nós vamos encontrar as seguintes descrições na história de José. José, aos 17 anos, ganha a túnica, tem sonhos estranhos. Eu li, por exemplo,
o capítulo 37, os versos de 1 a 11, em que descreve os sonhos. Ainda no capítulo 37, sendo nos versos de 12 a 36, ele é vendido como escravo. No capítulo 39, é preso. José, de acordo com o capítulo 40, interpreta os sonhos do rei. Isto, ele estava com 28 anos de idade. José interpreta os sonhos do faraó. Isso no capítulo 41, os versos de 1 a 36. É escolhido para ser governador, conforme o capítulo 41, versos de 37 a 57. Entre o período de 30 a 37 anos, José tem 2 filhos, conforme o capítulo 41, versos 50 a 52. Dos anos de 37 ao ano 44 da sua história de vida, seus irmãos vão ao Egito, isso de acordo com o capítulo 42 de Gênesis, verso 6 ao capítulo 47, verso 12. Dos 44 anos aos 54, que é entre 54 e 61, Jacó, o pai de José, morre. Isto de acordo com o capítulo 49, versos de 29 a 33. E dos 61 e diante, até os 110, você vai ter a narrativa que se fecha no capítulo 50, verso 26, de 22 a 26, que faz a descrição da morte de José no Egito. Você contempla a história que é dito pelo pai e é dito pelos irmãos. Primeiro é os irmãos que o chamam de sonhador, em seguida é o pai, e você contempla na história deste moço, não só um moço sonhador, mas você contempla a história de um moço que busca fazer ou se achar no centro da vontade de Deus, pois ele temia ao Senhor, o Deus soberano, e queria tão somente exaltá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo. Queria que ele fizesse aquilo que exaltava e engrandecia o nome do Senhor no seu dia a dia. Diante das lutas e provas que José passa, pois à medida que a gente olha, a gente vai contemplar o contexto não só de José e seus irmãos, não só o contexto de José ser vendido por seus irmãos e ser levado para o Egito. Você vai contemplar o relato do que vai se passando na história dos filhos de Jacó. Você contempla no capítulo 38 o contexto de Judá e Tamar. Entretanto, quando você chega no capítulo 39, você contempla José na casa de Potifar. No capítulo 40, José explica 2 sonhos. No capítulo 41, você contempla José explica os sonhos do rei. Ainda no capítulo 41, José se torna governador do Egito. No capítulo 42, os irmãos de José vão até o Egito. Ainda neste mesmo capítulo, os irmãos de José voltam para Canaã.
No capítulo 43, os irmãos de José voltam ao Egito para fazer compra novamente de mantimento para ele e todos os seus descendentes. No capítulo 44, você vai contemplar o copo de José que é colocado nos sacos de alimentos que eles vão comprar no Egito. No mesmo capítulo 44, você vai contemplar a partir do verso 18, Judá pede em favor de Benjamim, que é o irmão de José. No capítulo 45, José conta quem é a seus irmãos. No capítulo 46, Jacó e a sua família vão para o Egito. E quem é a família de Jacó? A família de Jacó ela é formada assim. Jacó sonhou em casar com Raquel, mas o pai de Raquel, em vez de dar Raquel como esposa, deu Leia, sua irmã mais velha. E Leia deu Zilpa, que era sua escrava, também para ser esposa de Jacó. Jacó trabalhou e recebeu também Raquel, que era quem ele amava, como esposa, e essa deu Bila como escrava também a Jacó. E assim Jacó teve 4 esposas: Leia, Zilpa, Raquel e Bila. Dessas 4 esposas, Leia teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. A sua escrava teve com Jacó Gade e Assé. Raquel teve 2 filhos. O primeiro foi José e o segundo Benjamim. E da sua escrava Jacó ainda teve Dan e Naftali. Este grupo todo foram para a terra do Egito quando José se encontrava como governador. E ali houve a manutenção e o sustento de toda aquela família, porque foram todos à terra do Egito, compreendendo assim a presença de todo o grupo de Jacó no Egito. Você ainda lendo a história, você vai ver no capítulo 46 ainda a chegada ao Egito deste grupo de pessoas que são todos descendentes de Jacó e é toda a parentela de José. No capítulo 47, você vai contemplar José como governador no Egito e o que é que ele faz em prol de toda a sua família. Fecha-se esse capítulo com o último pedido de Jacó. No capítulo 48, você vai contemplar Jacó abençoa José e os seus filhos, ou seja, os 2 filhos que José tivera no Egito, que foram Efraim e Manassés. Ainda seguindo a história, você vai contemplar no capítulo 49, Jacó, pai de José, abençoando seus 12 filhos. E fecha esse capítulo com a morte e o sepultamento de Jacó, que é os versos de 29 a 33. E no capítulo 50 você vai ter o desfecho do encerramento da história de José, em que José se atirou sobre o seu pai, chorando e beijando o seu rosto. Isso quando Jacó morre. E finda o contexto a partir do verso 15 até o verso 26 do capítulo 50, encerra-se aí a história de José. Você e eu precisamos meditar
no contexto do que é estar na dependência de Deus, que mesmo passando por altos e baixos, aquele que anda em comunhão com Deus, de acordo com a vontade de Deus, perceberá que mesmo os altos e baixos, como a gente vimos na história de José, ele permaneceu fiel a Deus e Deus o exaltou sobremaneira. Se você observa a palavra de Deus e quer estar na presença de Deus, andar com Deus, como foi o exemplo de José, você precisa reconhecer Jesus como um único e suficiente Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que é enviado por Deus para restaurar e dar vida eterna aos que nele crê, através da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Que você possa observar que não é só no presente que Deus se importa que o ser humano se chegue a Ele através da pessoa de Jesus Cristo. Mas você pode perceber em todo o contexto da história que em todo tempo e lugar Deus cuidou e continua cuidando daqueles que crê nele, que o vê como ser soberano sobre todas as coisas, aquele que age e ninguém impede a sua ação. Mesmo que se levante contra, mesmo que se torne perseguidor, como foi o caso dos irmãos com relação a José, não querendo que os sonhos que Deus havia dado a José se concretizassem, vendendo assim José, mas mesmo em meio à luta, aos sofrimentos que José passou, nada nem ninguém impediu que os sonhos de José se concretizassem, porque era sonho segundo a vontade de Deus. Assim como é a vontade de Deus que o ser humano reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador, e com esse reconhecimento, receba de graça a ação gloriosa de Deus da vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.